Fala galera Conexão Jovem, eu sou o Lucas Elamari. E eu sou Jenny Arevalo. Estreia hoje o nosso programa, o Conexão Jovem. É isso mesmo, a partir de agora, nós jovens temos o nosso próprio programa na Arquidiocese de Goiânia. E para começarmos esse novo ciclo, nós queremos apresentar o Conexão Jovem. Você já conhece? Então vamos conhecer. Jenny, explica aí para nós o que é o Conexão Jovem. Bom, Conexão Jovem é um projeto de comunicação que tem como objetivo a evangelização, feita pelos jovens e para os jovens, independente de qual paróquia participe. Conexão Jovem é para todos que queiram fazer parte, seja com fotos, vídeos e até mesmo textos. Muito bacana mesmo. Na minha opinião, essa é uma forma bem legal do jovem participar da ação evangelizadora da igreja. Seja com convites para o grupo que participa, para os eventos paroquiais e até para aquela tradicional pizza depois da missa. É verdade. O nosso programa é feito para você. Contamos com a sua participação. Nessa edição, vamos falar sobre a Quaresma e as iniciativas da Arquidiocese para nos preparar para a Páscoa. E para nos explicar melhor sobre o tempo da Quaresma, a Sara Marques foi falar com o Padre Arthur. Vamos conferir? Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Bom, Lucas, Jenny, hoje a Sara não pôde vir, então quem vai estar com o Padre Arthur sou eu. Padre Arthur, sua bênção. Deus abençoe. Padre Arthur, bom, a igreja vive o tempo da Quaresma, mas exatamente o que quer dizer esse tempo para a vida do cristão? Resumidamente, a Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa. Na Páscoa nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Nós celebramos aquele momento especial em que a salvação entrou em nossa vida por meio do batismo. Por isso nós vamos renovar a nossa profissão de fé neste dia. Por isso, como é algo tão importante, exige uma preparação. Toda grande festa, toda grande comemoração na vida humana exige preparação. E como essa é uma festa também de caráter, sobretudo espiritual, exige uma preparação espiritual. A Quaresma nos põe, então, neste caminho de preparação espiritual por meio da oração, da penitência e da caridade. As três armas que a palavra de Deus, a igreja nos propõe nesse tempo tão especial para a nossa fé. A participação mais ativa, a vida de oração, a introspecção, a avaliação pessoal de vida, para encontrar aqueles pontos mais importantes que precisam ser mudados, a fim de que a nossa vida seja cada dia mais coerente com aquela fé que nós professamos. Padre Arthur, para a preparação para a Quaresma, o senhor desenvolveu um livreto chamado 40 Dias. Qual que é o propósito desse livreto e como que as pessoas podem usá-lo nesse período de preparação? Como ele pode ajudar as pessoas a vivenciar esse período? Então, como a Quaresma é para nós cristãos um período de retiro espiritual, né? A proposta do livro é essa, que cada pessoa, no seu tempo, na sua disponibilidade, que embora nós saibamos que todo mundo tem a boa vontade, mas às vezes falta um tempo de qualidade, né? Para rezar, para se preparar. Então o livrinho é uma proposta bem simples de oração diária com a palavra de Deus, para ouvir de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Padre, o senhor fala da mudança das coisas ao meu redor. A gente vê que na Quaresma as pessoas elas se propõem muito a fazer jejuns, a penitência, mas muitas vezes ficam só nesses 40 dias. Não é uma coisa permanente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância que a conversão seja algo real e que não seja apenas um período. Então, isso Jesus sempre bateu na tecla a respeito da postura dos fariseus. Se nós fazemos uma experiência de conversão, mas esta experiência de conversão não é contínua, então é uma falsa conversão. Então os bons propósitos da Quaresma nos levam a uma vida nova. Mas depois deste tempo de Quaresma e que eu experimento a vida nova, eu preciso mantê-la. Porque senão é falso, é uma conversão meramente exterior, é um jejum que é só uma prática exterior, que não me toca interiormente, que não me leva a mudar nada em mim mesmo. Isso é uma religiosidade estéril, que é o que Jesus sempre combateu a respeito dos fariseus. É preciso que a palavra de Deus penetre mais profundo de nós e traga seus efeitos, né? Eu preciso permitir que a palavra de Deus, ao
penetrar em mim, ela produza o efeito, ou seja, a semente lançada cresça e produza fruto. Às vezes as pessoas pensam que a quaresma é um tempo mágico, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí depois que acaba a quaresma volta tudo normal, como antes. Não. Depois que acaba a quaresma é que vem a verdadeira mudança, é que vem o novo de Deus. E a partir desse novo, nós precisamos testemunhar, nós precisamos lutar dia após dia para que a graça de Deus não se perca em nós. A nossa equipe chegou um pouquinho mais cedo e observou que muitas pessoas nesse período vêm confessar. Padre Arthur, qual a importância da confissão nesse período da quaresma? E existem pessoas que nunca confessaram, elas devem vir confessar? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o nosso Senhor entregou à igreja, aos apóstolos, o ministério da reconciliação. Se eu estou arrependido de meus pecados, Deus me perdoa. Como eu posso querer estar cheio da graça de Deus se eu já estou cheio de outras coisas? Antes de me encher da graça, eu preciso, portanto, me esvaziar. Porque aí sim a graça de Deus pode me encher por completo. Por isso é importantíssimo que para a celebração verdadeira e frutuosa da Páscoa, todos os cristãos busquem o sacramento da reconciliação. Ok, Padre Arthur, muito obrigada. Por nada. Diene e Lucas, é com vocês. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Tá aí a matéria da Sara com o Padre Arthur sobre como viver bem a quaresma. Muito bacana. Diene, essa semana eu tive conversando com alguns jovens e percebi que eles têm algumas dúvidas muito comuns na igreja. É mesmo? E que dúvidas são essas? A gente pode saber? Pode sim. E não só podem, como eu também fui atrás das respostas para essas dúvidas, que muitos de nós temos, mas que às vezes deixamos de perguntar. Então vamos juntos aprender com esses questionamentos. Quem responde para nós é o Padre Warlen. Não fazer ou quebrar o jejum da quaresma é pecado? Dentro da nossa igreja existem apenas 2 dias em que nós fazemos jejum como uma forma obrigatória, que seria a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Fora isso, nós temos a possibilidade de fazer em determinados momentos da nossa vida, na nossa caminhada, o jejum. O tempo da quaresma se torna por excelência um tempo de penitência e por isso o jejum com certeza cabe na nossa vida, na nossa prática de devoção, no nosso crescimento espiritual. O fato de deixar de fazer o jejum dentro da quaresma não seria pecado, né, com exceção desses 2 dias, né, que a igreja nos propõe. Agora, o não cumprimento, né, da prática do jejum, uma vez que se fez o compromisso com Deus, poderia ser sim um pecado. Com certeza não um pecado mortal, porque não existe matéria grave para isso, né? O mandamento em relação à prática do jejum é um mandamento da igreja. Portanto, sem matéria grave, não existe um pecado mortal em não cumprir com esse mandamento. Qual a diferença entre jejum e abstinência? Tanto o jejum como a abstinência são práticas penitenciais. O jejum é abster-se numa parte do dia do alimento total ou talvez a pão e água, por exemplo. A abstinência é abster-se do alimento durante um espaço de tempo, como por exemplo o tempo da quaresma. Existem muitas pessoas que deixam de comer carne, outras pessoas deixam de tomar refrigerante, outras ainda como um desafio, não somente nessa questão da alimentação, mas também, por exemplo, deixar de usar o WhatsApp, a internet ou assistir televisão. Todas essas práticas são práticas penitenciais. O jejum da quaresma é obrigatório? O jejum na quaresma não é obrigatório porque nós temos apenas 2 momentos em que devemos fazer o jejum, que é a quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, e a sexta-feira da paixão, que fica dentro da Semana Santa. Fora esses dias, podemos fazer o jejum como uma prática penitencial, mas não necessariamente se torna obrigatório. Padre, o que é penitência? Dentro da nossa fé, nós temos 2 sentidos para a penitência. O primeiro deles é uma prática devocional que fazemos para nos associar ao sofrimento de Jesus e crescer também na nossa espiritualidade, na comunhão com Deus e na santidade.
O outro sentido que nós temos de penitência é em relação ao sacramento, né? O sacramento da reconciliação, que é também chamado de penitência, que nos devolve de novo a graça e que nos faz, junto com a nossa prática penitencial, a nossa prática devocional, crescer também na santidade. Por que a quaresma tem 40 dias e por que se vive ela? Dentro da nossa igreja nós temos vários tempos litúrgicos e um deles é a quaresma, que nos prepara para a celebração máxima da nossa fé, que é o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. São 40 dias exatamente fazendo memória a algumas realidades bíblicas. Por exemplo, os 40 dias que Deus fez chover sobre a terra no tempo de Noé, onde Deus renovou a vida das pessoas. Também fazemos memória dos 40 anos que o povo caminhou no meio do deserto. A quaresma tem esse sentido de um deserto que nós chamamos de deserto quaresmal, onde o povo vagava durante esses 40 anos a fim de chegar na terra prometida. E também temos esse sentido mais próximo de nós, onde Jesus, durante 40 dias, logo após o seu batismo, ficou no deserto e fez jejum, fez as suas penitências para começar a sua missão de evangelizar e de trazer a boa nova ao seu povo. A igreja na quaresma convida a quê? De um modo bem particular, a igreja sempre nos convida à comunhão com Deus. Portanto, o tempo de quaresma, como um tempo mais profundo de encontro com Ele, Deus nos convida a cada dia, por meio da sua igreja, à conversão do nosso coração. O que é quarta-feira de cinza e quando começou a imposição de cinzas? A quarta-feira de cinzas é o dia que marca o início da quaresma. É um dia criado pela igreja, né, para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a nossa condição humana, a condição em que nós nos encontramos. Essa condição tantas vezes miserável, mas que conta com a misericórdia de Deus. O tempo da quaresma não é um tempo de tristeza, mas um tempo de alegria, da esperança. E por isso devemos nos aprofundar cada vez mais dentro desse mistério. Nós celebramos na quarta-feira de cinzas com a imposição das cinzas sobre a nossa cabeça, exatamente fazendo também memória bíblica de que o povo no Antigo Testamento, quando arrependiam dos seus pecados, se vestiam de cinza, sentavam sobre as cinzas e faziam práticas penitenciais. Então, nesse sentido, na quarta-feira de cinzas, ao iniciar esse tempo penitencial, nós também impomos a cinza sobre a nossa cabeça em sinal de penitência e de conversão. Nosso primeiro bloco sobre a quaresma vai ficando por aqui. Não saia daí que já voltamos com um bloco sobre a campanha da Fraternidade 2015. Você está disposto a servir? Até daqui a pouco. Fala galera, estamos de volta! Agora vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2015, que foi lançada na quarta-feira de cinzas em todo o Brasil. Esse ano a igreja nos convida a refletir a palavra do Evangelho segundo Marcos, que diz: "Eu vim para servir". Isso mesmo, mas o que é de fato a campanha da Fraternidade e por que ela é lançada todos os anos no início da quaresma? Para responder a essas e outras questões, nossa repórter Jéssica Maria foi conversar com o Padre Jonas Carvalho. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir. E o tema da campanha da Fraternidade este ano é Eu Vim para Servir. Converso agora com o Padre Jonas Carvalho, que é diretor da Casa da Juventude, para nos explicar mais sobre esta campanha. Olá, Padre Jonas, qual a importância da campanha da Fraternidade? A importância da fraternidade sempre apresenta um tema para a reflexão da sociedade e da igreja. Sempre um tema atual, candente, que está aí na crista da onda, que dá oportunidade a que os cristãos reflitam à luz do Evangelho e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
Padre Jonas, e qual o significado, o sentido dessa campanha ser realizada todos os anos? O sentido dela ser realizada todos os anos é apresentar temas, então, atuais à reflexão. Vivemos, então, especificamente esse período da Quaresma, esse tempo propício, favorável à conversão. Então, é um tempo de configuração maior do cristão, a pessoa de Jesus Cristo, visando celebrar o ato maior da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, é um tempo já de introspecção, de reserva, né? Como pede a igreja, esmola, jejum, oração, um tempo de se voltar mais interiormente. E como é feita a escolha do tema da campanha da fraternidade? Então a CNBB se reúne, escuta e justamente busca ver na sociedade quais são os temas que estão aí, né? Que aparecem, que podem ser discutidos e que merecem a consideração, merecem a análise, a reflexão e a oração. Então é uma grande escuta já realizada desde o ano anterior, até com um ano mesmo de antecedência, buscando encontrar um tema que acompanhe e que leve à reflexão. Agora que estamos na Quaresma, é um bom momento para praticar esta campanha. Quais as formas que podemos praticar esse servir? Então, a campanha da fraternidade deste ano nos oferece o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade e o lema Eu Vim para Servir. Então, tem confirmado muito que o Papa Francisco tem pedido uma igreja, então, que vá de encontro à sociedade. Os cristãos e cristãs que fecundem a sociedade com o Evangelho, com a palavra do Cristo. Não mais tanto ficarmos fechados dentro da paróquia, dentro da igreja, mas anunciarmos o Cristo e o seu Evangelho lá onde é mais necessário, nosso ambiente de trabalho, nossa escola, nossa família. Então, justamente essa disposição para que a igreja, então, cada cristão, vá ser sinal da fraternidade na sociedade, transforme essa sociedade. E com essa disposição, a mesma disposição do Cristo de serviço, de disponibilidade, de anúncio e de testemunho. Por isso é oportuno e que a gente se sinta mais movido a estar fora, né? Evangelizando, semeando o Evangelho aonde precisa na nossa sociedade. Pois eu vim para servir. Tá aí a matéria da Jéssica. O Padre Jonas com certeza sanou as dúvidas de muitos de nós sobre a campanha da fraternidade. Não é verdade, Lucas? Com certeza, gente. Ficou muito legal mesmo. Tem jovem querendo saber ainda mais sobre a campanha da fraternidade da CNBB. Quem responde é o Padre Carlos. Vamos ver? Para que serve a campanha da fraternidade? Bom, é importante ressaltar que a campanha da fraternidade ela teve início no ano de 1961 em Natal, no Rio Grande do Norte, e como iniciativa de 3 padres que eram responsáveis pela Caritas brasileiras, ali começou todo o trabalho, né, que depois, com Dom Eugênio Salles e depois com Dom Helder Câmara, ganhou uma força um tanto quanto importante para a Igreja após o Concílio Vaticano II. Mas, na verdade, a campanha da fraternidade, como o próprio nome já sugere, serve para, de uma maneira concreta, nós, enquanto católicos, enquanto Igreja no Brasil, sermos mais solidários uns para com os outros, né? Para não ficarmos somente dentro da dimensão espiritual, mas também exercitarmos em nossa vida a dimensão social, que é muito importante, porque a fé sem obra é morta e a obra sem a fé também não significa muita coisa. Então, a importância é essa de, a partir do exercício da fé, colocarmos em prática uma ação concreta, ajudando aqueles que precisam de nós, que precisam da Igreja. A Igreja é convidada a ser voz e vez para quem não tem voz e para quem não tem vez. Por que sempre tem início na quarta-feira de cinzas? Em 1963,
quando a campanha da fraternidade ganha uma expressão nacional por meio da CNBB, e o Papa, na ocasião, fez um pronunciamento na quarta-feira. Então, sempre, todas as quartas-feiras de cinzas, decorrendo toda a quaresma até Domingo de Ramos, nós, tradicionalmente, levando em conta o pronunciamento do Papa, que se celebra sempre, e que se tem início sempre a quaresma, na quarta-feira de cinzas, indo até Domingo de Ramos. Qual o objetivo de ser realizada todos os anos? O objetivo é exatamente de ser, conforme nos assegurou o Concílio Vaticano II, da Igreja ser voz e vez para quem não tem voz e para quem não tem vez. Vale ressaltar que na década de 60, a Igreja estava muito mais engajada politicamente e tinha uma preocupação essencialmente com os pobres. Daí que a Igreja, pela via da CNBB, conserva esse tempo como importante e desde então a Igreja no Brasil, pelos bispos, conserva isto e eu sou levado a crer que se estenderá por muitos e muitos anos, uma vez que a Igreja sempre debate temas ligados à política, ao meio ambiente e à ação solidária da Igreja no mundo de hoje. Eu gostaria de saber qual é a data de término da campanha da fraternidade e qual é a data de início da próxima campanha. A campanha da fraternidade termina sempre no Domingo de Ramos, e aí tem a coleta nacional que é enviada à CNBB, que depois de passar pela CNBB é destinada às obras sociais da Igreja e termina no Domingo de Ramos, e no ano seguinte começa sempre na quarta-feira de cinzas. Como o tema da campanha da fraternidade é escolhido? Pela necessidade da Igreja ou pela necessidade da sociedade? Basicamente pela necessidade da sociedade, porque a Igreja também faz parte da sociedade e, como tal, tem a responsabilidade de não só rezar pelo bem-estar da sociedade, mas também de ajudar no processo de construção e de melhoria da própria sociedade. Daí que a Igreja, pela CNBB, tem uma comissão que pensa, organiza e escolhe o tema a partir da realidade e das necessidades que urgem na sociedade. De modo que a Igreja visa e trabalha pelo bem da sociedade. Logo, a necessidade é maior da sociedade do que propriamente da Igreja. É claro que, enquanto Igreja, temos a responsabilidade de ser luz do mundo, sal da terra, como quer Jesus. Nosso segundo bloco sobre a campanha da fraternidade vai ficando por aqui. Voltamos daqui a pouquinho com um bloco super especial sobre a Lectio Divina. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Conexão Jovem. Nesse bloco vamos falar sobre uma iniciativa da nossa arquidiocese para o tempo da quaresma, que a maioria de nós já conhece e já participou. Já sabe do que eu tô falando, Diego? Claro que sim, a Lectio Divina, que já se tornou tradicional por aqui. Mas, Lucas, o que quer dizer Lectio Divina? Bem, a palavra Lectio vem do latim e significa leitura. Portanto, Lectio Divina é a leitura orante da Palavra de Deus. Tá sabendo, hein? Mas como que começou essa tradição aqui na nossa arquidiocese? Porque sempre no tempo da quaresma? Olha, eu confesso que não conheço a fundo a história da Lectio Divina, mas a Samara foi até a paróquia universitária e traz para nós uma matéria bem legal sobre isso. Olá pessoal, estou aqui com o Padre Max, ele que é coordenador do setor da juventude e vai falar para nós um pouco sobre a Lectio Divina, que está acontecendo todos os sábados aqui na paróquia universitária. Padre, eu gostaria de saber como surgiu a proposta da Lectio Divina.
Bom, a Lécio Divina foi uma iniciativa do nosso arcebispo, Dom Washington Cruz. No ano de 2007, ele propôs para que nós pudéssemos iniciar um momento de meditação, leitura orante da Palavra de Deus com os nossos jovens, para que cada vez mais eles pudessem se aproximar da graça e da misericórdia de Deus, principalmente nesse tempo forte que é o tempo da Quaresma, um tempo onde nós voltamos o nosso coração a Deus e abrimos este mesmo coração para a graça que Deus quer realizar nas nossas vidas. E por que essa Lécio Divina ela é voltada para os jovens? Bom, foi uma iniciativa também do arcebispo, da igreja, estar mais próxima dos jovens. E nós entendemos que a oração é o melhor meio para que nós possamos atingir a juventude de uma maneira geral. Então é por isso que a Lécio Divina, durante a Quaresma, é direcionada para os jovens, mas ela não se restringe aos jovens, ela é aberta para toda a comunidade. Então a gente percebe alguns pais que vêm, algumas pessoas mais velhas, crianças, mas o nosso foco sempre é direcionado ao jovem. Na sua opinião, você acha que existe uma resistência pós-Quaresma de colocar isso em prática, Lécio Divina? Não, a gente não vê nenhuma resistência depois da Quaresma de termos a Lécio Divina. A Quaresma é um tempo propício onde as pessoas ficam mais sensíveis, onde elas desejam mais buscar a Deus. Então, nós temos que aproveitar também esse desejo do coração da pessoa. E, por isso, propomos a Lécio durante a Quaresma. Mas todas as pessoas são convidadas, depois da Lécio Divina, do período da Quaresma, a fazer nas suas comunidades, seus grupos de jovens, de forma que eles sempre tenham contato com a Palavra de Deus. Aberta a toda a comunidade, a Lécio Divina convida a meditar o Evangelho, neste caso, o Evangelho do domingo seguinte, fazendo com que o olhar dos fiéis se volte para a palavra, levando-os à comunhão espiritual com o alimento para a alma, a Palavra de Deus. A leitura orante é dividida em 6 passos, sendo eles: primeiro passo, oração inicial, em que os fiéis invocam o Espírito Santo para auxiliá-los na meditação. Segundo passo, leitura da Palavra de Deus, momento de conhecer e reconhecer a Boa Nova. Terceiro passo, meditação da Palavra. É o momento de descobrir os valores e as mensagens espirituais do texto. Quarto passo, rezar a Palavra. É o momento de resposta a Deus depois de escutá-lo. Quinto passo, contemplar a Palavra. Momento de pertença a Deus, em que a pessoa permanece em silêncio diante dele, para que seja conduzida na reflexão. Sexto passo, conservar a palavra, ou seja, levar o fruto desta oração para a vida, semeando o aprendizado no próprio coração e levando em gestos concretos no dia a dia. E ao meu lado está o Dom Levi, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a Lécio Divina e sua espiritualidade, principalmente no tempo quaresmal. Boa pergunta essa, Samara. A Lécio Divina é nós atualizarmos aquelas palavras que estão na Sagrada Escritura para os dias atuais. São palavras ditas pelos profetas, ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, recolhidas pelos evangelistas, e que hoje tem que tocar o nosso coração. Então é um aprofundamento através de um trabalho intelectual que nós fazemos em cima das Sagradas Escrituras, para daí tirar proveito para a nossa vida. Porque a Sagrada Escritura é para ser vivida nos dias de hoje, não é uma coisa escrita no passado e que fica guardado na Bíblia, que é o nosso livro sagrado, como uma relíquia, é para ser vivida. Então a Lécio Divina justamente é atualizar esses ensinamentos e vivê-los. Muito interessante mesmo, e mais interessante ainda é saber que podemos fazer momentos de oração também fora da Quaresma, né? Fica a dica para os grupos de jovens. Muito legal mesmo, Jenny. Uma ótima iniciativa, e logo depois da Lécio Divina, o nosso bispo auxiliar, Dom Levi Bonato, respondeu algumas perguntas dos jovens. Vamos ver? Olá, Dom Levi. Eu gostaria de saber quais são os frutos que a Lécio Divina consegue produzir na sociedade, além do conhecimento da Sagrada Escritura. Thaís, essa é uma boa pergunta também, porque a Lécio Divina, como eu falei, não é somente atualizar a Sagrada Escritura para os dias de hoje. Sempre que nós lemos a Sagrada Escritura, sempre que nós pensamos naquilo que é a Palavra de Deus, nós também recebemos de Deus muitas graças. E também o Espírito Santo nos ilumina naquele momento, e algo que é de difícil compreensão torna-se fácil, não pelos nossos conhecimentos, mas sim pela ação do Espírito Santo na nossa alma.
Então também nós somos tocados pelo Espírito Santo naquele momento em que estamos fazendo a Alexio Divina. Oi, Dom Levi. Eu estou com dificuldade de continuar a Alexio Divina em casa, principalmente depois da quaresma. Qual a dica que o senhor me dá? Frederico, essa dificuldade que você tem, muitas outras pessoas também têm, de dar sequência à Alexio Divina. Mas a Alexio Divina justamente é para ser feita em casa e de forma individual. Você pode fazer pelo menos 10 minutos de Alexio Divina todos os dias, tal como o Senhor fala no Evangelho, se fechando no seu quarto, indo para um lugar tranquilo, pegando lá o seu Evangelho e meditando um pouquinho em 2 ou 3 versículos. Eu acredito que menos que 10 minutos é muito pouco, mas 10 minutos por dia, com certeza você pode fazer, talvez acordando um pouquinho mais cedo, talvez você possa fazê-lo também na hora do almoço, ou em casa, antes do jantar, antes de dormir. Mas o importante é fazer sempre, mais do que nós rezarmos muito por muito tempo, o importante é a constância. Uma pessoa que consegue fazer a Alexio Divina todos os dias 10 minutos, com certeza ela vai crescer muito na sua vida espiritual, a sua vida interior vai sentir-se reforçada, fortalecida com esses momentos de oração junto com a Sagrada Escritura. Olá, Dom Levi. Meu nome é Yuri e eu gostaria de saber como eu poderia me preparar e preparar o meu ambiente para que eu possa ter uma Alexio diária melhor. Bom, Yuri, de fato o local é importante porque nós precisamos de um lugar tranquilo, porque como eu comentei antes, é um trabalho intelectual, nós temos que colocar a cabeça, temos que pensar naquilo que nós estamos lendo. Daí vem os frutos da Alexio Divina. Então o principal mesmo é você encontrar um lugar tranquilo na tua casa, um quarto, uma sala. Mas, como eu falei também na pergunta anterior, a graça de Deus nos toca. E se de repente você não tem esse lugar e você vai conseguir fazer a Alexio Divina num lugar mais barulhento, a graça de Deus também não irá faltar. Eu sei de pessoas, por exemplo, que fazem a Alexio Divina no ônibus e conseguem fazer muito bem, conseguem um grande aproveitamento, porque elas não têm outro momento para rezar. Então, em primeiro lugar, um lugar muito tranquilo para você rezar no teu quarto, na tua sala, mas depois, se não for possível, em qualquer lugar. O melhor lugar mesmo para fazer a Alexio Divina seria numa capela, diante do sacrário. Mas quando isso não é possível, você pode tentar fazer no lugar mais tranquilo que você encontrar. Tá aí, se você ainda não foi à Alexio Divina esse ano, ainda dá tempo. Ela é realizada todos os sábados da quaresma às 7h30 da noite, na Paróquia Universitária São João Evangelista, sob orientação do nosso querido Dom Levi. O nosso bloco sobre a Alexio Divina vai ficando por aqui, mas não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais. Até já! Fala galera, estamos de volta! Você confere agora os primeiros vídeos do quadro Você no Conexão. Entre em contato conosco e mande o seu vídeo também. Pessoal, estamos aqui na Paróquia Universitária para convidar vocês para participar da Alexio Divina conosco. Está acontecendo todos os sábados da quaresma, às 19h30, aqui na Paróquia Universitária. Vem você também. E não deixam de mandar o seu vídeo que queremos ver aqui no Conexão Jovem. Até mais! Olá, eu me chamo André. E eu me chamo Ened. Nós somos estudantes de Filosofia do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Nós participamos da Bênção das Mochilas 2015. Isso, nós acabamos de participar. E se você está assistindo nós, mande também seu vídeo pro Conexão Jovem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Na Paróquia Cristo Rei, onde acontece todos os domingos às 5h da tarde, Grupo de Jovens de Restauração. Vem você também! Olá pessoal do Conexão Jovem, eu sou o Geninho. Eu sou a Gislaine. Eu sou o Adonis. Estamos aqui no 24 Horas para o Senhor, na matriz de Aparecida de Goiânia, no Night Fever. Venha você adorar o Senhor, mande você também o seu vídeo. Estou trazendo o céu até você. Oi
pessoal, participamos do grupo Movimento Eucarístico Jovem, mais conhecido como MED, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Senador Canedo. Estamos hoje em um parque de Goiânia fazendo uma experiência diferente, a Léxio Divina, leitura orante da Bíblia. Faça essa experiência também. Olá, galera do Conexão Jovem, nós somos o Missão Jovem. Estamos ao ar todos os sábados às 10 ao meio-dia pelo programa Missão Jovem da Rádio Primavera FM. Você pode nos ouvir pelo www.primaverafm.com. Venha, nos ouve e participe conosco. Procure também pelo Facebook Missão Jovem, curte a nossa fanpage e nos adicione. Mandem seu vídeo para o Conexão Jovem, queremos ver vocês também aqui na página. Oi, galera do Conexão Jovem, nós somos o Médico de Corpos e Almas. Nós nos reunimos na UFG todas as semanas. Às segundas-feiras a gente se reúne para rezar o terço na Capelinha do HC e às terças-feiras fazemos reuniões às 6 horas da tarde. Estamos aqui para divulgar as missões médicas que vão ser na Semana Santa com todos os profissionais da saúde. Para mais informações, curta a nossa fanpage no Facebook, Medical, Médicos de Corpos e Almas, tá bom? Beijo, tchau! Para você, jovem de Goiânia, venha conhecer nosso grupo JADE, Jovens no Amor de Deus, todo domingo às 16h15. Venha conhecer no auditório da Paróquia Sagrada Família, Cidade Jardim. Vem pro JADE, você também! Às 16h15, Grupo Jovens no Amor de Deus! Jovens no Amor de Deus! Jovens no Amor de Deus! Galera do Conexão, o programa de hoje chegou ao fim. Não deixe de nos acompanhar nas próximas edições. Tem muita novidade vindo por aí. Se inscreva aqui no nosso canal que está aparecendo aqui no visor da tela. E se você gostou do nosso programa, aguarde. Preparamos várias surpresas para vocês. Você vai conferir. A partir do próximo programa, exibiremos vídeos especiais com os melhores momentos de tudo que rolou no mundo católico. Conexão Jovem, comunicação a serviço de Deus. Até a próxima. Nosso programa, o Conexão Jovem. E a partir... Eu me perdi. Desculpa. Calma. Que desespero. Lucas. Oi. Pode falar mais baixo, tá? Então vamos conhecer. Jenny, explica aí pra... É mesmo? E que dúvidas são essas? A gente pode saber? Eu esqueci da pergunta. Não saia daí que já voltamos com um bloco.